Muito bem-vindas ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E o tema da live de hoje é: o que a falta de perdão pode fazer com o seu casamento? Muitas vezes a gente acha que, eu não perdoei, mas vou seguir em frente, vou aceitar. Hoje a gente vai falar sobre o risco de fazer isso. Um risco que perdão, ela pode fazer com que aconteça no seu casamento, o quanto que a falta de perdão pode piorar ainda mais a situação, tá? Então vamos falar sobre isso aqui. Para a gente começar a falar sobre o perdão, eu preciso te explicar o que não é o perdão. Muitas vezes as pessoas até se confundem, acham que o que eu vou falar aqui é perdão, que é o suficiente, enquanto que não é. Então, o que não é o perdão? O perdão não é você aceitar o seu marido de volta. Isso não é perdoar. Quando você aceita o outro de volta, você fica, é como se você ficasse com aquela ferida aberta. Você aceita só para não perder o outro, só para não deixar ele embora, né? O marido, por exemplo, o marido traiu, ele disse que está arrependido e aí você aceita de volta para não perder. Isso é perdão? Não é. Por quê? Porque você não cura a ferida que fica em você, que é inevitável, né? Você foi traída, você tá machucada, você tá ferida, e se você não cura essa ferida, significa que você não perdoou, tá? E sabe qual que é a consequência disso? Quando você só aceita o marido de volta, muito provavelmente essa traição ela pode voltar a acontecer. E mais para frente eu vou explicar o porquê que isso acontece, tá? Mas primeira coisa para vocês entenderem, não é perdão quando você só aceita o outro de volta sem curar a ferida em você. Segundo ponto do que não é o perdão, você esquecer. Por exemplo, aconteceu a traição, e aí você fala: bom, vou colocar uma pedra, né? Ele se arrependeu, vou colocar uma pedra, e aí a gente segue a vida, a gente tenta continuar. E por que isso é um erro? Por que isso não é perdão? Só aceitar e seguir dali para frente. Porque quando você faz isso, mais uma vez, você não cura os sentimentos em você. Sabe o que você faz quando você finge que tá tudo bem? Você sufoca os sentimentos em você. E além desse sufocar ser prejudicial para o seu casamento, é prejudicial principalmente para você. Existem até estudos científicos que comprovam que quando você sufoca sentimentos, quando você não sabe trabalhar os sentimentos negativos, as dores dentro de você, isso faz com que você desenvolva doenças reais, como doenças cardíacas, doenças de hipertensão, uma série de doenças que estão relacionadas, inclusive o câncer, tá? Existem estudos que falam, que comprovam, sim, que o câncer também ele pode ser derivado de uma mágoa muito grande que não foi trabalhada. Então, olha só, muitas vezes você aceitando o seu marido de volta, você fingindo que tá tudo bem, que nada aconteceu, que vai ficar tudo bem, né? Aquele otimismo tóxico, você acaba trazendo uma doença para você, uma crise de ansiedade. Existem pessoas que desenvolvem, né? Crise de ansiedade. Eu tenho alunas que chegaram para o programa Elo no Lar, que é o meu programa de relacionamento, com esse tipo de sintoma, né? Ansiedade, depressão, tá? Então, são situações de que você não consegue, quando você desenvolve esse tipo de doença por conta desses sentimentos sufocados, quando você trabalha esse sentimento, quando você aprende a curar essas feridas, esses problemas, essas doenças, elas vão naturalmente se curando. Não que não tenha, né, os casos aí de doenças e que você precisa de tratamento, acompanhamento psiquiátrico, isso existe e é importante que faça em paralelo, mas só um remédio também não vai ajudar. Você precisa fazer esse tratamento com acompanhamento também de inteligência emocional, de como lidar, aprender a lidar com esse tipo de sentimento. Se você não aprende a fazer isso, só um remédio é como se fosse só enxugar gelo, sabe? Por quê? Porque você não está aprendendo como evitar
chegar nesse nível de ansiedade, chegar nesse nível de depressão. Então, olha só, gente, o que a falta de perdão pode fazer com você também, tá? Não só com o seu casamento, tá? O pessoal mandando bom dia aqui. Eu vi que tem Mulher Deck aqui, aluna do programa Elo no Lar. Quem for Mulher Deck, escreve aí nos comentários. Sou Mulher Deck. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, afinal, o que é o perdão? O perdão é justamente a libertação desses sentimentos que te impedem de ter um coração em paz. Porque uma pessoa que guarda muita mágoa, seja do marido, seja de familiares do marido, toda pessoa que guarda mágoa é uma pessoa que ela não consegue sentir paz no coração. Ela até tenta, só que é como se a alma dela tivesse o tempo todo ali atribulada. Isso que causa é essa mágoa, é esse sentimento preso. Então, o perdão, para que o objetivo dele, o fundamento dele é para que você se livre do sentimento, entendeu? E além de se livrar do sentimento que faz com que você não consiga sentir paz, quando você perdoa verdadeiramente as pessoas, é como se você aumentasse a sua conexão com Deus. Imagina que você não consegue perdoar alguém, você não consegue perdoar uma pessoa, e você fica com aquele monte de pensamento ruim, aquele monte, voltando, sabe? Na situação. E eu sempre falo, né, que o perdão, ele é o ressentimento. O que significa isso? Imagina que uma pessoa, ela te causou uma injustiça, uma frustração, você se magoou. Por exemplo, uma traição, né? O que aconteceu, você viveu uma vez, então você sentiu. Todas as vezes que você volta naquela cena, todas as vezes que você volta naquela situação, aquilo aconteceu uma vez, mas você voltando, você revive aquilo todas as vezes que você pensa. Quer ver? Para vocês terem uma ideia de como o nosso cérebro, ele acredita que o que a gente pensa é real, vamos fazer um teste aqui. Imagina só, você pegando um limão, antes de falar, já me deu água na boca. Você pegando um limão, você partindo esse limão e você chupando esse limão. Imagina, você espremendo aquele suco do limão. O que acontece na hora com o nosso organismo, com o nosso sistema, a nossa fisiologia? Imediatamente, o nosso cérebro, ele manda um comando para que a gente produza mais saliva. Por quê? Ele só pensou, eu não tô com limão na mão, eu não tô chupando um limão, mas só o fato de eu estar pensando naquele limão, o meu cérebro, ele já mandou produzir a saliva. Então, olha só como o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que a gente pensa da realidade. E é por isso que quando você revive, quando você tem mágoa no seu coração, quando você não perdoa a outra pessoa, você revive o que te aconteceu diversas vezes. Entende? E muitas pessoas falam assim: ah, Carol, mas ele não merece meu perdão, eu não vou dar o meu perdão. Entenda, olha só a definição que eu falei para vocês aqui de perdão, que é uma definição que eu acho que é uma das mais simples. É a libertação dos sentimentos que te impedem de ter um coração em paz. Isso não tem a ver com o outro. O outro não necessariamente ele tem que ter se arrependido. Entende? O perdão é para você se libertar de todos esses rancores que ficaram. Deu para entender essa diferença? E aí, essa libertação, ela tem tanto a raiz espiritual, né, que é você conseguir aumentar sua conexão com Deus. É como se, imagina, você com esses pensamentos ruins. É como se os pensamentos ruins, eles tivessem uma voz grave, uma voz alta, e a voz de Deus fosse uma voz bem baixinha, bem suave. E aí eu sempre pergunto, né, para as minhas alunas, quando eu estou fazendo mentoria com elas, você escuta Deus falando com você? E as que têm falta de perdão, todas elas falam, eu não consigo, eu tento, eu falo, elas falam, né? Eu falo com ele, eu falo, tá, mas você escuta o que ele te diz? Não, eu não escuto. Por quê? Porque a voz ensurdecedora do pensamento negativo, essa voz ruim, é como se tivesse um anjinho e um diabinho mesmo, sabe? Então, essa voz ruim é como se ela dominasse. E quando você não dá o perdão, essa voz ela fica cada vez mais alta.
Agora, à medida que você consegue dar o perdão, essa voz ela vai se reduzindo, porque o sentimento ele vai se transformando. Aquela mágoa, ela começa a se dissolver. E quando isso acontece, aí sim você consegue liberar espaço para ter intimidade com Deus. Você consegue aumentar a sua conexão com Deus. E tem muitas mulheres que falam: "Ah, Carol, mas eu tô indo na igreja, eu tô pedindo". Muitas vezes a gente tem que realmente, é claro, né, a nossa fé, a nossa prática religiosa, ela é importante, só que ela não é a única fonte de conexão com Deus, né? A gente tem que ter o nosso momento, você e Deus, no seu quarto, fechada, conversando com Ele. É nesse momento, muitas vezes, que você consegue silenciar o seu coração e ouvir a voz dele. Para que você consiga, você precisa se livrar desses sentimentos que te impedem de ouvir a voz dele. Entende? Então, assim, a gente tem a libertação, liberando o perdão aí, né? Tanto em raiz espiritual quanto mental. Então, olha só o processo que eu falei para vocês que acontece dentro da cabeça. Se você trata um e não trata o outro, você não tem a cura, entendeu? É como se você tivesse um remédio ali que não curasse completamente o seu problema. Por isso que você precisa tratar e entender o perdão de uma maneira completa, certo? E aí você pode falar assim: ah, Carol, mas então quer dizer que se eu perdoar o meu marido é o suficiente? E tem muitas mulheres que me falam: olha, Carol, o meu marido me traiu, eu perdoei, mas não adiantou. Por quê? Porque não é só perdoar. Perdoar é um papel, é como se fosse quando você está trilhando o caminho para restaurar o seu casamento. Imagina, você está num caminho, você tem um caminho e o seu objetivo, a sua rota final, ela está lá na frente, que é a restauração do seu casamento. Para que você consiga percorrer esse caminho, é como se você tivesse que antes passar por um pedágio. E esse pedágio justamente é o perdão. Só passar pelo pedágio te levou até o destino? Não. Só que você foi necessário pagar esse pedágio para que você conseguisse percorrer essa estrada. Deu para entender? Então é isso que vocês precisam entender. O perdão ele é algo fundamental, mas ele não é a única coisa que precisa ser feita. Por isso que muitas mulheres falam: Carol, eu perdoei, mas o meu marido ele voltou a me trair. Entende? Por quê? Porque não é só perdoar. Ela perdoou e parou aí. É como se falasse assim: olha, então tá, te aceitei de volta, perdoei de coração e vamos seguir. Só que sabe o que acontece, gente? A traição, eu já falei algumas vezes aqui, a traição, ela é uma consequência, ela não é uma causa. A raiz, ela tá muito mais embaixo. Então, se você não para aprender como dialogar, se você não para aprender como resolver os problemas que fizeram o casamento chegar onde chegou, muito provavelmente vai acontecer de novo. Entende? Por isso que é tão importante, sim, perdoar para você pagar esse pedágio para abrir a cancela e percorrer o caminho rumo à restauração do seu casamento, mas também é importante você resolver todos os problemas. Então, assim, só perdoar não é o suficiente. E você querer percorrer o caminho sem perdoar, também não tem como. Muito mais difícil ainda. Sabe por quê? Eu percebo isso muito quando eu vejo um caso super simples de ser solucionado a princípio. É um estágio em que o casamento nem chegou, muitas vezes, no nível de traição, ficou ali no estágio 1, que eu considero. Existem estágios, né, para o casamento. O primeiro estágio é onde começam as brigas, né? E muitas pessoas estão nesse momento de estágio 1, só que por não conseguir perdoar, não consegue nem tirar o casamento dessa crise que é pequena. E aí, o que acontece? Essa falta de perdão, ela vai levando cada vez mais o casamento ladeira abaixo. Cada vez mais o casamento ele vai pulando, ele vai passando de estágio para estágio, entendeu? Tô vendo mais Mulher Deck chegando. Escreve aí para mim nos comentários quem é Mulher Deck. Bom dia, deixa eu ver se vocês têm algum comentário aqui antes da gente avançar. Deixa eu olhar aqui no Instagram. Meu marido se relacionou quando estávamos separados. Mas quando descobriu, ele me contou tudo, mas estávamos separados.
hoje estamos juntos e não tiro isso da cabeça. Então, esse é o problema. Muitas vezes o homem, ele até se arrepende de verdade, né? Só se arrepender é suficiente? Não. Mas a mulher, ela não consegue se curar dessas feridas. A mulher, ela não consegue se livrar desses pensamentos que ficam povoando a cabeça dela. Meu Deus, imagina como será quando ele estava com ela, sabe? E aí, eu vou falar para vocês quais são as consequências desse tipo de pensamento quando você não consegue de fato perdoar, tá? Mas isso é super comum. Muitas vezes o homem quer tentar sim e não consegue, a mulher não consegue, porque ela não consegue se libertar desse coração endurecido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Dai escreveu, mulher deck com orgulho. Bom dia, Dai. Que bom, vocês estão aqui acompanhando a live. Então vamos lá, vamos continuar aqui para o perdão. Então agora eu vou falar para vocês por que a falta de perdão pode levar o seu casamento ao divórcio. Eu quero trazer aqui os perigos que vocês não estão vendo, tá? Quero trazer aqui para vocês coisas que vocês falam, não, vocês vão falar, nossa, mas eu não imaginei que se eu não perdoasse o meu marido, tudo isso poderia acontecer de consequência no meu casamento, sabe? Então vamos lá. Primeiro, você, igual eu falei, né? Você endurece o seu coração, você não consegue escutar a voz de Deus, e aí, por você não conseguir escutar essa voz de Deus, você se torna uma mulher que fica inconstante. Por quê? Uma hora você acredita na restauração do seu casamento, outra hora não. Outra hora você acha que é impossível. Por quê? Porque a sua conexão, a sua intimidade com Deus não está num nível em que você consegue ter essa confiança, mesmo sem estar vendo mudanças no seu casamento a princípio. Porque a confiança é justamente isso: é você crer sem ver. Então, quando você não consegue desenvolver essa confiança em Deus, estamos falando primeiro da confiança em Deus, você se torna inconstante. Por quê? Porque você não tem paciência para esperar com que as coisas vão se desenrolando, com que os problemas eles vão se resolvendo. E aí você se torna uma pessoa inconstante. O que significa isso, Carol? Ora você quer lutar pelo seu casamento, ora você se pega perguntando, será que vale a pena? Será que eu luto? Será que eu tento? Então, olha só o que a falta de perdão pode fazer. Pode fazer com que você não tenha determinação para lutar pelo seu casamento. E toda vez que você não entra em algo determinado, qualquer ventinho vai te derrubar. Qualquer instabilidade vai fazer você cair. Tá? A Ruby escreveu: confiar, crer sem ver. É isso. É isso mesmo, Ruby. Então, vamos supor, vou dar um exemplo super simples e que eu vejo acontecer demais por essa falta de perdão. Primeiro, como eu falei para vocês, a falta de perdão, ela deixa o coração atribulado. É uma pessoa que ela não consegue sentir paz. E uma vez que ela não sente paz e não consegue sentir de Deus, ela não consegue escutar a promessa de Deus de que ela vai sim conseguir restaurar o casamento dela, mesmo que ela não esteja vendo, essa mulher atribulada, ela começa a tentar se livrar dessa tribulação. Então, o que ela faz? Por exemplo, uma mulher que está angustiada e fala, será que ele está ainda se relacionando com aquela mulher, com a amante? E aí, o que ela vai fazer? Ela vai lá no celular dele e ela vai vasculhar. E ela vai vasculhar e ela vai querer achar alguma coisa e muitas vezes ela acha um pelo em ovo. Como, por exemplo, uma chamada não atendida da amante. E aí, naquele momento, é como se ela falasse assim, tá vendo? Aqui. E aí já começa a briga. E muitas vezes, gente, eu até falei disso na live da sexta-feira. Essa desconfiança que é gerada, muitas vezes você não consegue separar o que é fato, que é realidade, do que é coisa da sua cabeça, que é gerada por essa atribulação que está dentro de você, entende? E aí, o que acontece? Quando você vai no celular, você acha que viu uma coisa, mas realmente não tinha nada concreto. Quando tem algo concreto, é indiscutível, mas quando não tem e você vai indagar o outro, por quê? Porque você tá angustiada, você quer reagir a esse sentimento que você tá tendo. E aí, o que acontece?
as brigas elas pioram, as brigas se intensificam. Eu estava até conversando com uma aluna ontem sobre isso, que ela me falou que ela estava angustiada e ela foi vasculhar e ela viu que o marido ainda tinha o contato da mulher e aí ela foi brigar com o marido. Só que quando eu comecei a conversar com ela, eu vi uma série de sinais de que o marido ele está disposto sim a lutar pelo casamento, entende? Falei para ela, olha o quanto de provas você tem de que ele está disposto. E o fato de você não estar curando isso em você tá te fazendo questionar coisas que você não tem fato, você não tem realidade. O que é realidade você não tá dando valor, que é ele sim buscando restaurar o casamento junto com você. Entende? Então, isso, Carol, isso é só coisa da minha cabeça? Não, lembra que eu falei? É algo mental e espiritual. Você acha que o diabo ele não aproveita dessa sua fraqueza, e inclusive dessa sua fraqueza, muitas vezes na fé, para trazer essas provocações na sua cabeça? Ele faz isso sim. Então, uma vez que você está presente para isso, uma vez que você tem consciência do poder e do quanto o mal ele é sorrateiro, você fica esperta, tá? Então, esse é um dos prejuízos. Deixa eu ver que teve mais pergunta aqui rapidinho. Essa live vai ficar salva? Vai ficar sim. Pode ficar tranquila que depois a live fica salva. Então, vamos lá. Ó, a Dá escreveu. Carol, eu ainda não consegui perdoar meu esposo. Isso é uma coisa que sempre vem no meu pensamento. Dai, você é aluna do programa Elo no Lar. Tem uma aula lá que se chama 8 Passos para o Perdão. Vou até falar um pouquinho disso aqui. Existe um passo a passo para perdoar. É que muitas vezes a gente faz só a parte mental. Eu preciso parar de pensar, preciso parar de mentar. E muitas vezes a gente faz só a parte espiritual. Lá dentro você tem esses 8 passos, tá? Então tem uma aula específica, depois você manda lá na comunidade que a equipe te ajuda, te explica certinho qual que é essa aula, tá? Como reagir com a indecisão do meu marido? Quando o pai está por perto, ele não quer nosso casamento, depois volta sem pedir perdão e fala que sou sua esposa, que não vou sair da casa dos pais dele. Não dá para morar na casa do meu sogro, mas por causa das atitudes do seu marido. Tá. Eu lembro do seu caso, Sheila. Já até falei com você algumas vezes. A Sheila é uma seguidora e ela ganhou uma mentoria de 15 minutos quando ela participou do evento O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. Não foi isso, Sheila? Confirma para mim, se eu tô lembrada do seu caso. No seu caso, essa instabilidade, gente, por parte do homem, ela é comum. Ela é normal. Todas as mulheres que eu converso, que estão com casamento em processo de restauração, que querem restaurar o casamento, elas me vêm com a seguinte queixa: o meu marido está indeciso. Ora fala que quer, ora fala que não quer. Isso é 100% dos casos, tá? Isso acontece. Por quê? Porque o homem, ele tá instável mesmo, ele tá confuso mesmo, ele tá perdido mesmo. É um homem que tá afastado de Deus. Você acha que um homem que tem conexão de Deus, conexão com Deus e que tem o temor de Deus, e o que é esse temor? Muitas vezes a gente fala, temor é ter medo de Deus. Não, temor não é ter medo de Deus. Temor é você respeitar, ter um profundo respeito por ele, e quando você tem esse respeito tanto por ele quanto pelos ensinamentos dele, você passa a ter aversão pelo pecado. Isso é temor de Deus. Então, veja, se um homem que está traindo, por mais que ele esteja na igreja, tá? Por mais que ele faça parte de um ministério, por mais que ele seja pastor, gente, se um homem está traindo, ele não tem o temor por Deus. Começa aí. É um homem que está afastado, mesmo estando na igreja, porque não tem aversão pelo pecado, porque tem a capacidade de cometer um adultério. Entende? Então, esse homem, ele tem uma característica comum entre todos, que é a instabilidade. Só que, para que ele volte a ter estabilidade, você precisa ser a estaca, sabe aquela que vai fincar no chão e que pode vir o vento, pode sair o vento, você continua lá firme? É isso que ele precisa. E com relação a morar ou não na casa do seu sogro,
Não basta você mudar de casa para que as coisas resolvam. A sua postura tem que mudar para que a postura dele mude, tá? Então vamos lá. Tá, então vamos continuar aqui para avançar, para dar tempo de falar sobre tudo. Então, esse é a primeira questão, né? Esse é um dos riscos que a falta de perdão pode levar o casamento ao divórcio. Qual que é o outro risco? Você que está sem conseguir perdoar o seu marido, você se torna uma mulher impulsiva. Por quê? Porque você tá magoada, e aí o que acontece com essa mágoa? Lembra, você revive aquela situação, é como se você tivesse naquele momento de novo. É como se você tivesse naquela realidade de novo. O seu cérebro, ele entende isso. Então imagina só, você tá assistindo um filme com seu marido, e aí você vê lá uma cena de romance. E aí, na hora, você já começa a pensar, nossa, mas será que era assim quando ele estava com ela? E aí você começa a reviver, esse pensamento começa a te trazer um sentimento, e esse sentimento, se seu marido encostar perto chegar perto de você para abraçar, você vai dar um coice nele, você vai ficar pé da vida, e ele vai falar: Meu Deus, mas o que tá acontecendo? Assim, na cabeça dele, e na realidade, vocês estavam apenas assistindo um filme. Só que o que acontece? O fato de você não tirar isso da sua cabeça te faz ter uma reação exagerada, uma reação que agora já passou, agora já foi. Agora não tem por que ela existir, entende? E aí o que acontece como consequência? Vocês brigam, e o seu marido fala: Não aguento mais essa desconfiança, não é assim? Você vive desconfiado, eu não sei mais o que eu faço para te provar que eu mudei, que não sei o quê. E aí você não consegue, você não consegue se livrar, né? Você não consegue progredir, você não consegue se livrar dessa desconfiança. E uma terceira consequência da falta de perdão é que isso é uma consequência que é muito mais profunda. Quando você, por não conseguir perdoar, traz esse assunto à tona diversas vezes, e qual assunto? O assunto da amante. Todas as vezes que você cita o nome da amante, é como se o mal ele se levantasse ali entre vocês. É como se você desse poder para essa peça que o diabo está usando. Por quê, gente? O que acontece? Isso eu falei para as minhas alunas esses dias. A esposa, ela tá aqui. A amante, ela tá aqui. Toda vez que você fica citando e perguntando achando que ela é melhor que você, ó, você vai fazendo assim, ó. Pro seu marido, tá? Na cabeça do seu marido, é isso que vai acontecer. Ela vai ter muito mais valor que você. Por quê? Porque você vai tornar ela muito interessante. Entende? E por quê, Carol? Como assim eu vou tornar ela muito interessante? Ué, você não para de falar dela? Você só fala dela? Você só fala da situação? Você traz o assunto à tona a todo momento? Isso demonstra claramente que você está insegura com relação à outra. E o que você faz? Você deixa a outra mais interessante. E o que isso vai despertar na cabeça do seu marido? Interesse no mistério. Nossa, mas será que realmente ela é mais interessante mesmo? Deixa eu conferir de novo. Deixa eu testar aqui para ver se é isso mesmo que eu quero. Entende? Então, quando você não dá o perdão, você não consegue se livrar desses pensamentos, desses sentimentos, fica trazendo o assunto à tona e deixa a outra pessoa muito mais interessante do que ela verdadeiramente é. E eu costumo falar, né? Uma pessoa que se coloca numa posição de amante é uma pessoa que a gente tem que ter pena. Ah, Carol, não, eu tenho que ter pena da esposa. Não, você tem que ter pena de uma pessoa que não tá nem aí por estar destruindo uma família. De uma pessoa que não sabe, não conhece o que é o amor de Deus. Não sabe o que é o temor e o respeito por Deus. Essa pessoa é digna de pena. A gente tem que pensar a longo prazo, a gente tem que pensar no que vai acontecer com a gente depois que a gente for embora daqui. Você acha que pode acontecer com uma pessoa que não tá nem aí por destruir uma família com 2 filhos, com um bebê recém-nascido? Essa pessoa é digna de pena, é uma pessoa vazia. E essa é a posição dela, e você não pode tirar ela daqui. Entende? E quando você traz esse assunto à tona, você coloca ela num pedestal. Você quer ser igual a ela, você quer parecer com ela. Entende? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, vamos avançar.
Então, onde que eu vejo que as pessoas mais erram nessa questão do perdão? É achar que o outro precisa se arrepender para que você perdoe. Isso é o maior erro. É uma das coisas que várias pessoas falam: "Ah, mas como que eu vou perdoar uma pessoa que não se arrepende?". Agora vocês já entendem, eu expliquei lá no comecinho a definição. O perdão, ele é para você se livrar desses sentimentos ruins, para você conseguir avançar na sua conexão com Deus, para você conseguir abrir a cancela do pedágio para caminhar no processo de restauração do seu casamento, tá? E aí, como consequência, né, de achar que para a gente perdoar, a gente precisa da mudança do outro, a gente fica esperando. É como se a gente sentasse, cruzasse os braços e fala: vou esperar ele se arrepender. Vou esperar ele ver a besteira que tá fazendo. E aí a nossa parte, a parte que cabe a gente não faz. Entende? Então, gente, qual que é o grande insight aqui? Você precisa aprender qual é a maneira adequada de perdoar. Você precisa aprender a perdoar verdadeiramente, tanto mental quanto espiritualmente. E por quê? Porque fazendo isso vai evitar que vocês tenham todos esses problemas que eu falei aqui para vocês. Entende? Vai evitar que você fique com essa alma atribulada, atordoada, não consiga se sentir em paz. Vai evitar você se tornar aquela mulher que é impulsiva, reativa, amarga, que fala: não, eu não vou perdoar porque eu sou assim. E assim você se torna uma pessoa insegura. E aí você vai começar a voltar a falar da amante. E aí você vai reviver aquele passado sem precisar. Olha o tanto de prejuízo de não saber perdoar. Tá? E além de evitar esses problemas, você vai aprendendo a perdoar, você consegue voltar a sentir paz no seu coração. Ou se você nunca sentiu, você vai começar, vai entender o que é essa paz, tá? E aí você se liberta desses sentimentos que estão te impedindo de sorrir de novo, que estão te impedindo de ser uma companhia agradável para você, em primeiro lugar, para os outros, tá? Por quê? Porque vive triste, vive magoada. Entende? Então, olha só, quando você aprende o quanto de benefício você tem, tá? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui antes de encerrar a live. Ó. Meu marido não quer me deixar, mas não quer deixar a amante. Ah, tá, ó, entendi a pergunta. Meu marido não quer me deixar, mas também não quer deixar a amante. Quando a mulher ela é colocada nesse tipo de decisão, eu sempre falo que a mulher que ela desenvolve, e isso a gente até, né, acaba abordando outro assunto aqui, que é o resgate da autoestima verdadeira. Quando a mulher ela reconhece de verdade qual é o seu valor, ela consegue comunicar tanto verbal quanto numa comunicação não verbal, ou seja, uma comunicação de atitude, de postura, que ela não vai aceitar esse tipo de condição. Só que, para que você consiga impor isso, para que você consiga mostrar que você não vai aceitar esse tipo de decisão, esse tipo de humilhação também, né? Você precisa estar preparada. Por quê? Porque se você é uma mulher que depende emocionalmente do seu marido, qualquer coisa que ele te oferecer, você aceita. E por mais que você fale ali na hora da raiva que você não aceita, se ele for embora, você vai se arrepender e você vai querer que ele volte com amante ou não. E isso é um problema, tá? Isso é um problema quando você aceita o outro ter uma amante. Só que para você conseguir ter essa confiança e entender qual é o seu valor, você precisa primeiro trabalhar isso em você. Você precisa de um processo, tá? Tá certo, gente? Então, na sexta-feira a gente se encontra aqui de novo. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Até mais.